Estimados irmãos e irmãs do Salvador Jesus, nós vamos meditar no texto então que foi lido agora há pouco, em que em Mateus 18 tem vários assuntos muito bonitos e importantes, e nós temos então que ficar apenas hoje com um destaque: o mais necessitado é o maior. Semana passada, ouvimos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, que Jesus falou para os seus discípulos que era necessário, ao chegar já a sua hora, que ele iria para Jerusalém e sofrer muitas coisas que os chefes da religião da época, sacerdotes e escribas, iriam fazê-lo sofrer, que seria crucificado e morto. E aí Pedro, então, e os discípulos não entenderam claramente, não haviam entendido ainda os ensinamentos do Senhor, e ficaram estupefatados, espantados, e disseram: não é assim, tu és o Messias, jamais vai passar pelo sofrimento. Bem, Pedro mesmo exclamou: isso jamais vai acontecer com você. E aí Jesus corrige as crenças equivocadas deles, dizendo: vocês não estão pensando nas coisas de Deus, e sim pensando nas coisas do homem. Se alguém quer vir após mim, pegue a sua cruz, se negue e venha atrás. Depois, no capítulo 17, vimos também Jesus anunciando aos discípulos que mais uma vez iria ocorrer essa situação que parecia ser a eles desagradável. O Filho do Homem vai ser morto e vai ressuscitar no terceiro dia. Reação: angústia. Eles ficam decepcionados, frustrados. E aí chegam em Cafarnaum, no texto de hoje, que é a base do ministério de Jesus. E lá, mais uma vez, sem entender o que está acontecendo, eles egoisticamente perguntam e discutem entre eles quem é o maior, quem é o melhor. Realmente ficou claro que eles não estavam entendendo absolutamente nada do que Jesus pergunta. E a pergunta equivocada deles mostra a mesma situação que nós. Achamos que a mente é sucesso com relação às coisas dos seres humanos. Sucesso, prêmio, e aí de repente eles estavam disputando quem era talvez o discípulo do ano, e Jesus continua dizendo: não é assim. E aí ele pega uma criança e diz: olha, esta criança aqui está mostrando para vocês, quem se humilha como esta criança é o maior no reino do céu. E o que significa grandeza nas coisas de Deus? Ora, não se trata de ser poderoso, bem-sucedido. A grandeza é ser humilde como uma criança que confia, que acredita. Vamos lembrar vocês? Vamos lembrar papai e mamãe? Vamos lembrar que quando você pegava o Miguel no colo, que agora está grandinho, nós confirmando, e lá com uma certa idade, você poderia dizer para o Miguel que isso aqui é uma cobra, e ele iria acreditar que isso é uma cobra. Claro que depois que ele cresceu, ele já soube, mas o exemplo que Jesus dá exatamente é de confiança, da criança ela acreditar. E eu já usei esse exemplo outras vezes, que até uma certa época você pega o seu filho, coloca-se na mesa e diz pula, e ele pula com maior alegria. Depois, quando ele cresce, ele começa a calcular os riscos. Espera aí, eu já estou mais pesado, o pai ou a mãe já não é mais forte assim, se eu pular eu vou me dar mal. Então é nessa ideia de confiança que Jesus está falando aqui. Mas é claro, entendam também que isso não tem muito a ver com humilde confiança e acreditar que as crianças elas são perfeitas. Não tem nada disso. Você sabe que criança sempre foi o que foi e é arteira.
Pergunto, você ensinou seus filhos a serem arteiros e serem desobedientes? Não, porque eles automaticamente já cresceram com essa mesma ideia por causa da nossa pecaminosidade. E aí o que acontece? Que a gente lembra que muita criança tem a sua fase de egoísmo, que muitas crianças são que nem nós adultos. Então, o que Jesus está querendo dizer quando coloca uma criança no meio ali? E diz, olha, tem que ser que nem essa criança. E aí nós vamos lembrar mais uma vez de um detalhe importante. O que a criança normalmente tem de diferente de nós adultos? Ela é totalmente dependente do pai e da mãe. Você sabe que seu filho nasceu dependente de uma maneira que nas outras espécies da natureza não são. Você sabe que tem animais que nascem, né? Caiu ali, eu acho que se não me falha, a girafa, né? Caiu ali da mamãe, já levanta os pés e já sai meio, porque é necessário, senão vem um outro bicho lá e vai comer ela. Já nós não. Nós ficamos aí meses e meses precisando ser alimentados, precisamos viver na dependência. E esse é o detalhe aqui. Ou seja, a grandeza de ser como as crianças é a sua necessidade. Estranho isso, né? É a necessidade é o maior. Elas dependem inteiramente de alguém. E é isso que Jesus está dizendo. O maior no reino dos céus é aquele que é o mais necessitado. Como assim necessitado? Aquele que depende totalmente, inteiramente de Deus. Ora, é isso que Jesus mostra para nós. É isso que ele mostra quando ele fala, Pai, eu entrego a ti o meu espírito. Ele estava dependendo de Deus. E a nossa vida como povo de Deus, às vezes nos cria algumas surpresas. Porque a gente tem essa mania incrustada dentro de nós, de que nós somos capazes de tudo. E não somos. A gente acha que controla as pessoas, que a gente controla sentimentos, que a gente controla as nossas posses. E de repente, da noite para o dia, por uma doença, acabou tudo. Você perde o controle aparente das coisas. E aí, de repente, você se vê da noite para o dia na mesa de um hospital, dependendo de aparelhos, dependendo de médicos, e descobre que você não consegue controlar. E as pessoas que você ama, de repente, vão tomar atitudes que vão te deixar espantados, e de repente vão te decepcionar, te frustrar, e de repente vão até te abandonar. E aí você fica, como? Como isso é possível? Ora, nós não controlamos nada. E temos que reconhecer exatamente esse aspecto nessa manhã. Meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente entende que não há outra esperança senão Jesus, e que a nossa vida e morte depende dele, então aí nós vamos ser necessitados entendermos que sim, somos maiores no reino do céu. Quando a família estiver desarticulada, desacelerada, quando o seu casamento mais uma vez estará instável, parece estar desaparecendo, quando seus filhos parecem estar resistindo a você, até parecem estar tão distantes que você não consegue mais alcançá-los, quando seus pais estiverem cheios de raivas e distantes e não se importarem mais, quando o seu corpo não quer continuar, quando os seus entes queridos parece que estão morrendo um a um, quando de repente lembranças horríveis
da sua vida, dos seus erros do passado chegarem a te assombrar, quando você se sentir esquecido por todo mundo e achar que talvez não consiga aguentar mais uma semana, quando você não conseguir resgatar a pessoa que você ama de ciclos viciosos, quando tudo que você tem parece ser apenas uma lápide e algumas fotos, quando você não ter mais forças e nada mais para dar, e mesmo assim precisar de tudo, não tente mais. Em vez disso, confesse, reconheça a sua incapacidade. Sim, a nossa incapacidade, a nossa necessidade, e aí as coisas serão diferentes. Lembra do teu batismo? Você não podia fazer nada quando você... E muitos de vocês foram batizados aqui. Você não podia fazer nada. Deus fez tudo em você. Deus transformou você para uma nova vida, por Jesus. E esse é o ponto que Jesus está explicando para nós nessa manhã. Não dependa de você. Não dependa dos outros. Não dependa das suas coisas. Dependa de mim. Só que Jesus tem todo o cuidado, toda a resposta para nós. Só Ele vai nos dar aquilo que ultrapassa a nossa incapacidade. Mas é difícil para a gente, né? A gente gosta de controle, é bom controlar. Ah, como é bom! Mas Jesus diz, não adianta, não consegue. Caixão não tem gaveta, não dá para levar nada. Pessoas, você pode até amarrar, você pode prender num quarto, mas não vai conseguir obrigá-las a te amar. Então, precisamos do quê? De Jesus. Ele diz, aquele que confia em mim, esse vai ter respostas. Portanto, no reino de Deus, as nossas necessidades são supridas em Jesus. E aí Pedro, depois, em certo momento, já vimos isso no outro texto, falou, quando todo mundo abandonou Jesus, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E aí vem a pergunta para nós hoje, para onde estamos indo? Só Jesus tem a resposta. Paremos de procurar fora de Jesus a verdadeira resposta. Paremos de tentar acharmos que dá para nós conseguirmos encontrar algo nas coisas que não são de Jesus em Deus. Não adianta. Por que insistir em coisas erradas, se as coisas mais simples estão ao nosso alcance? Jesus está dizendo para nós hoje, eu te amo, eu te dou uma nova chance, uma nova oportunidade. Se errou, recomece. Lembre-se, quem é o maior especialista em recomeço? Deus. Deus sempre está dizendo, eu vou te dar uma nova chance. Recomeça. Eu não vou te cobrar daquilo que você fez errado lá. Chega, acabou. Você se arrependeu, agora recomeço. E olha só que coisa incrível. Dá uma olhada, eu sempre gosto de fazer isso, você já está meio até, lá vai o pastor de novo, né? Mas dá uma olhada nas pessoas que estão junto de você, dá uma olhada, olhe, você em casa também, se tem mais alguém, ou lembre de alguém, colocou pessoas falhas, sim, que às vezes nos magoam, que às vezes nos, perdão da palavra, torra a paciência, né? Mas são pessoas que nem você e eu, falhos, erramos, mas são pessoas que Deus nos colocou para juntos, unidos, vencermos as dificuldades. A igreja o que é? A igreja nada mais é que um pronto socorro de pessoas doentes que conseguiram reconhecer que não conseguem nada lá fora e que são dependentes de Deus, que dependem de Deus. Portanto, quando Jesus diz, olha, essa criança, ela está mostrando a dependência de mim.
E é isso que nós também temos que fazer agora, sermos dependentes de Deus. Portanto, lembre-se, esta é a hora, este é o momento de viver de verdade, de dizer para as pessoas que você ama de verdade, que elas são amadas por você. Esse é o momento de mudar, de crer, de confiar. E sabe o que vai acontecer depois? Jesus diz: e todas as outras coisas vos serão? Creia, vai ter. Ah, mas quer dizer que... Não, todas, não é? Algumas, todas as coisas. Mas entendam, não é as coisas que a gente às vezes imagina, são coisas maiores e melhores. Que Deus nos capacite a crer nisso, a confiar nesta mensagem da palavra, a crermos e confiarmos no Salvador. Amém.